Eu tenho fortes motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Até agora, os meus amigos e eu estivemos lá apenas 2 vezes, sem incluir a vez em que achamos aquela parte da mata. Então começamos todos a sonhar com ele. A ideia que tínhamos dele era um pouco diferente um do outro, mas no geral era a mesma coisa. A primeira vez que fomos para lá, depois de ter achado aquele lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas e nós não vimos nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada, exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o seu ombro quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós desta vez. Assim que nós atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrado em uma geladeira. E estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais à medida que íamos avançando. Então começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão e depois desaparecerem. Elas se moviam rápido e vimos um total de 3 no chão e uma na altura do topo das árvores. Então vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos. Isso poderia ser descrito como algum tipo de animal, mas não parecia ser. Não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores e fazia o pelo da nuca arrepiar. A todo momento, nós ameaçávamos voltar. Basicamente, sempre que ouvíamos algo fora do normal, ouvíamos as luzes, mas sempre nos controlávamos e acabamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo. Mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente. Nós perguntamos o que era e ele falou que não sabia. Disse que somente estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido na vida dele. E também estava sentindo uma enorme tristeza. Disse que era melhor irmos embora. Todos nós concordamos. Acima de nós, um monte de pássaros se assustaram e voaram para longe. No mesmo instante,
em que íamos saindo da área assombrada. Nós fomos saindo o mais rápido possível dali, apenas andando, sem correr. Nós deixamos a área e depois de um tempo atravessamos o riacho e imediatamente a temperatura subiu e nós não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata, contamos a história para o resto de nossos amigos. Mas é claro, eles não acreditaram. Eu não sei qual tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquela coisa está lá. Caso eu volte lá algum dia, coisa que tem muita pouca chance de acontecer, não quero passar por aquilo novamente. Depois de algum tempo, ainda continuamos a sonhar com aquela coisa, mesmo sem ter visto a imagem dela. Mas pouco depois fomos parando aos poucos. Não sei o que tem naquele mato, mas pelo que aconteceu e pelo que sentimos, acredito que seja uma coisa maligna. Boa noite.